Olá, bom dia a todos. Eu sou Fabiane Rezena, responsável por eventos aqui da Thomson Reuters. Em nome da companhia, agradeço a participação de todos neste webinar. Nós começamos um pouquinho em cima da hora, que tivemos alguns problemas técnicos, peço desculpa pelo atraso, mas nós iniciaremos agora. No encontro de hoje, nós iremos falar sobre reforma tributária, destrinchando o PLP 68/2024, com a participação de Daniela Giovannini, gerente de produtos na Thomson Reuters, e o Dr. Eurico de Santi, autor da revista dos tribunais e um dos principais protagonistas desse novo modelo de tributação. Antes de iniciarmos, eu informo que nós já recebemos algumas perguntas durante o webinar, durante as inscrições deste webinar, mas vocês podem ficar à vontade para enviar mais questionamentos aqui no chat. Nós tentaremos responder o máximo de perguntas dentro do tempo que nós temos disponível. Agora, sem mais delongas, passo a palavra para a Daniela Giovannini. Olá, bom dia. É uma satisfação receber o professor Eurico aqui, né, para nos brindar com o seu conhecimento sobre esse tema de reforma tributária. Afinal, o professor é um dos maiores especialistas em direito tributário do país e um dos principais protagonistas do processo de aprovação da reforma tributária. É um trabalho aí iniciado há 10 anos, né, e que resultou na promulgação da Emenda Constitucional 132. Então, o novo sistema ele já está no texto constitucional. E agora a gente está aguardando aí a aprovação e apreciação dos projetos de lei, né, do 68, que regulamenta o IBS, a CBS, o Imposto Seletivo, e o PL 108, que traz aí proposta de instituição do Comitê Gestor, das disposições sobre o processo administrativo tributário para o IBS, né, e sobre a distribuição da arrecadação do produto do IBS para os entes federativos. Também não vou me alongar aqui, porque o mais interessante é a gente conseguir ouvir o professor, né? E eu quero passar a palavra para o professor fazendo algumas perguntas aí, né? Mas tudo que é novo sempre gera, né, uma certa dúvida, algumas desconfianças, geram também algumas críticas, né? E não podia ser diferente com a reforma tributária, porque ela realmente é uma reforma, né? Ela alterou totalmente o nosso sistema tributário. A gente já tem esse desenho, então, na Constituição, estamos dependendo da regulamentação, né? Mas eu vejo muito da sua parte, professor, esse trabalho contínuo de divulgar a reforma, né? E principalmente os fundamentos desse projeto, para demonstrar aí o potencial que essa reforma tem para efetivamente simplificar, trazer justiça fiscal e mais eficiência na arrecadação dos tributos. E também para levar uma melhor compreensão, né, tanto dos profissionais que se dedicam ao direito tributário, quanto à prática fiscal, sem esquecer do cidadão, né, que também, ou talvez com essa simplificação, consiga ter um melhor entendimento, né, desse direito tributário, do tributo que incide sobre aquilo que ele consome. Afinal, a gente está aqui falando de tributo sobre o consumo, né, e ele recai especificamente aí sobre o consumidor. Então, minha pergunta é, a gente está num momento crucial para o compartilhamento dessas informações sobre a reforma, né? E outra coisa, a gente está saindo do pior sistema tributário do mundo para o melhor? E de que forma essa reforma ela pode proporcionar ganhos ao país? Passo a palavra, professor. Muito obrigado. Muito obrigado, Daniela. Obrigado, você já colocou a apresentação. Eu acompanhei a Pabiline me mandou, enfim, 27 perguntas dos participantes aqui, muito bem relacionadas com as suas perguntas. Eu começo respondendo as suas perguntas, Daniela. E quero agradecer a Thomson Reuters por essa oportunidade de fazer esse webinar. Quero anunciar que a gente já fiz uma parceria com a Thomson Reuters de escrever um livro junto com a Melina Rocha, que trabalhou junto comigo em todo esse projeto, para fazer comentários à Emenda Constitucional 132, ao PLP 68 e ao 108. Então, a gente está começando essa parceria já com a divulgação de vários vídeos que eu venho fazendo e com esse webinar em parceria com a Thomson Reuters. Estamos num momento crucial, sim. Daniela, esse projeto começou há 10 anos e a emenda constitucional foi aprovada no final do ano passado. Nós mudamos a Constituição do Brasil e
Agora o PLP foi aprovado na Câmara dos Deputados. O PLP saiu, apesar das críticas que se fazem aos PLPs, as pessoas enxergam os detalhes que aparecem. Mas eu diria que o PLP foi muito bem elaborado, tanto o 68 quanto o 108. Eu vou colocar isso na minha apresentação. E é um momento muito especial para o país. É um momento de todos, aqui eu me dirijo a vocês que participam do webinar, é uma grande oportunidade para ingressar no mundo do direito tributário. Simplesmente nós estamos mudando de sistema. Enfim, 50% da arrecadação do Brasil, ela advém dos tributos indiretos, que são ICMS, ISS, PIS, COFINS e IPI. Os outros 50% basicamente é de imposto de renda. Então, a gente está mudando completamente essa nova base, está simplificando, e agora, para você entender esse sistema e participar ativamente como protagonista da prática do sistema, basta entender a emenda constitucional, entender essa legislação, que tem cerca de 300 artigos, parece muito, mas na verdade hoje em dia nós temos milhares de artigos, porque eu tenho 5.780 legislações de ISS, cada uma com 200 itens na lista, tenho 27 legislações de ICMS, cada uma com um regulamento de mais de 10 mil páginas, eu tenho uma lei de PIS/COFINS altamente complexa, que só o regulamento tem mais que 800 páginas, eu tenho uma legislação antiga, inadequada, da década de 60, de IPI, que, enfim, só a lista de IPI é um outro livro de quase 1000 páginas. Então, a gente está acabando com tudo isso, agora é só entender a Constituição e entender, basicamente, o PLP 68. Eu quero... então, trata-se de um momento crucial. Essa reforma foi feita pela iniciativa privada, como eu vou apresentar daqui a pouco, viu, Daniela? E ela foi feita com o objetivo de melhorar o ambiente de negócios do Brasil. Então, ela não foi feita para aumentar a carga tributária. Aliás, esse foi um ponto muito importante dos debates que foram feitos no decorrer dos 10 anos, desses últimos 10 anos. O nosso objetivo foi melhorar a qualidade do sistema tributário, para tornar mais fácil a vida do auditor fiscal, dos profissionais que trabalham com direito tributário, e para acabar com essa indústria do contencioso, que no Brasil corresponde a cerca de 30% do PIB, enquanto nos demais países da OCDE, da Europa, o contencioso tributário é algo em torno de 0,2% do PIB. Ou seja, é enorme o contencioso, isso causa muita insegurança jurídica. Então, essa reforma foi feita para melhorar o sistema tributário, melhorar o ambiente de negócios, trazer investimento privado interno e privado internacional para o Brasil. A gente está saindo, sim, Daniela, do pior sistema tributário do mundo. É difícil aceitar, porque nós temos a nossa síndrome de vira-lata, não é? Que a gente, brasileiro, enfim, não dá certo, só dá certo no futebol, e agora está dando certo nas Olimpíadas, mas a gente conseguiu, num ambiente democrático, com o protagonismo da sociedade, dos autores fiscais, dos estados, dos municípios, elaborar e produzir democraticamente o melhor sistema tributário do mundo. A gente partiu das melhores experiências, das reformas tributárias que aconteceram nos últimos 50 anos em todo o mundo, em especial da Nova Zelândia, que tem um modelo exemplar de não cumulatividade, de reformas recentes em São Tomé e Príncipe, em Angola, o que deu certo e o que deu errado na reforma da Índia, do exemplo do IVA dual do Canadá, do exemplo da legislação portuguesa, que ela é de 2011, relativamente recente, pós a entrada de Portugal na União Europeia. Então, sim, Daniela, a gente está, por incrível que pareça, a gente está se tornando uma referência internacional, e a tendência, podem acreditar nisso, é que o Brasil vai exportar, vai ser uma nova referência
de sistema tributário desse modelo IVA, não é? No mundo inteiro. E aí eu vou mostrar algumas novidades que aconteceram. Aqui é a minha apresentação. Estamos aqui no ambiente Thomson Reuters, mas eu estou homenageando duas instituições que foram as protagonistas dessa reforma. A Fundação Getúlio Vargas, a FGV Direito SP, na qual eu sou professor e coordeno o Núcleo de Estudos Fiscais, e o Centro de Cidadania Fiscal, que foi um think tank criado para realizar a reforma tributária. E quero também consignar que, em especial para os contadores que assistem essa live, que foi protagonista dessa reforma tributária, um contador, tem muito orgulho de ser contador, que é o Nelson Machado, que foi ministro do Planejamento e da Previdência, e que, enfim, a cada passo nosso ele fazia toda a contabilidade para checar a sustentabilidade e a coerência do sistema. Então, foi uma reforma feita com muito diálogo e com muita competência, protagonizada pelo setor privado. Eu vou começar minha apresentação agora, a Daniela vai me ajudando a passar. Esse projeto surgiu na GV em 2014, há 10 anos, com a ideia de nossa reforma tributária, que a sociedade seria protagonista da reforma tributária do Brasil. E aconteceu, isso é uma realidade. Próxima tela, Daniela, por favor. A outra entidade que tocou esse projeto, em parceria com o Núcleo de Estudos Fiscais, eu sou cofundador dessa entidade, junto com o Isaías Coelho, que saiu do CECIF para ir para o governo, para ajudar o Guedes na reforma tributária, junto com a Vanessa Larral, que também foi diretora do CECIF e saiu do CECIF, do Centro de Cidadania Fiscal, para ir para o governo, para ajudar o Guedes também na reforma tributária, junto com o Bernardo Api, que também foi diretor fundador do Centro de Cidadania Fiscal, mas que em 2022, no final do ano, se desincompatibilizou para aceitar o convite do ministro Haddad para ser protagonista da Secretaria Extraordinária da Reforma Tributária e que foi o condutor da aprovação da Emenda Constitucional 32 e da elaboração do PLP 68 e 108. E comigo aqui já está aparecendo, ótimo você já ter passado, Daniela, está aqui o Nelson Machado, que é contador, que ficamos só nós dois agora no CECIF. Eu tenho formação em Direito, e eu sou professor da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, e o Nelson é professor da Escola de Economia, e especialmente dedicado à ideia de contabilidade. Aqui, no fundo dessa imagem, aqui a gente está no CECIF, e o fundo dessa imagem é uma parede que estão gravados nos últimos 10 anos os objetivos do CECIF. Então, quero chamar a atenção que está escrito, é o nosso estatuto, que o nosso objetivo é ampliar o crescimento a longo prazo do Brasil e dessa reforma tributária, garantir a sustentabilidade fiscal, fomentar ações de transparência, de políticas públicas positivas, reduzir desigualdades sociais e garantir o uso sustentável de recursos naturais. E que nós somos um centro, um think tank, conceito americano, independente, imparcial, e que os financiadores do CECIF, é escrito aqui embaixo também, está escrito no nosso estatuto, não interferem em nossas decisões e que o CECIF não defenderá nenhum interesse setorial ou de nenhuma das empresas que patrocinam e que fazem parte do CECIF. Próxima tela, por favor, Daniel. Aqui está o estatuto, não é? Que nós atuamos de forma independente, imparcial. É bom entender isso para entender a reforma tributária, e a gente defende os interesses difusos da população brasileira. E no decorrer desses 10 anos, nós temos reuniões semanais com o nosso conselho, que ele é formado por um representante de cada um dos nossos parceiros, que participaram ativamente desse processo, tanto de elaboração técnica, como de diálogo político também, junto ao Congresso Nacional, e nós escolhemos os patrocinadores, um de cada setor, para que a gente possa ter diálogo e visão dos vários setores que atuam na economia.
Então, nós escolhemos a parceria do setor de bebidas, trabalhar com a Ambev, do setor de química e de indústria, a Braskem, setor de varejo, o Carrefour, setor de bebidas açucaradas, a Coca-Cola, do setor de tecnologia, a chinesa, que nos procurou, orientada pelo governo chinês, procurando um think tank público para poder investir em mudanças institucionais para o Brasil. De banco, nós temos o Itaú, de plataforma, o Mercado Livre, de cosméticos, a Natura, de energia, a Raízen, de fumo, Souza Cruz, de mineração, a Vale, de indústria, Votorantim, e de mobilidade, a 99 Táxis. E entrou recentemente, o último, é restrito esse clube, ele é feito através de convite e a gente não tem nenhuma intenção de ampliar isso, mas nós aceitamos a Volkswagen para, enfim, emplacar esse diálogo com o setor automotivo. Próxima tela, Daniela. Tá ótimo esse modelo, viu? Daniela, você está fazendo uma grande parceria juntos aqui. Grandes histórias, grandes instituições e pequenos personagens. Essa reforma não tem nome, não é a reforma Mussa Demes, não é a reforma Sandro Mabel, não é a reforma Germano Rigoto, é a reforma, a PEC 45, a reforma que nasceu na sociedade, por isso chama Nossa Reforma Tributária, e teve a sociedade como grande protagonista. Depois ela foi abraçada pelos 27 estados da União. Há um documento, a primeira vez na história que os 27 estados subscrevem a proposta de uma reforma tributária, através do CONCEFAZ, que é o Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda, dos 27 estados do Brasil, e foi apoiada pela Confederação Nacional de Municípios, que congrega mais de 5.000 municípios, pequenos e médios. Houve uma resistência dos grandes municípios, em especial através da Frente Nacional de Prefeitos, e tinham medo de perder o ISS. Mas houve uma ampla negociação e, hoje em dia, há um grande debate sobre a reforma tributária e o princípio federativo. O fato é que quem propôs a reforma tributária foi a sociedade e quem abraçou a reforma tributária foi a federação, através dos estados, dos municípios e da União, que, através da época do secretário Tostes, da Receita Federal, colaboraram para iniciar o debate de integração da PEC 45, elaborada pelo CECIF, com a PEC 110, elaborada pelo deputado Luiz Carlos Raul. Próxima tela, Daniela. A Constituição, enfim, até para minha apresentação aqui, eu acho que, primeiro, bem-vindos ao novo sistema tributário. E para entender esse sistema tributário, você tem que começar pela Constituição. E praticamente foi totalmente reformulada a Constituição. Não se assustem com as falas sobre números de artigos. Basicamente, para entender a reforma tributária, vocês têm que ler 2 artigos. E 3 artigos que eu vou apresentar aqui. O artigo 156A, que institui as regras materiais do IBS, que é fundamental para entender o IBS. Então, primeiro, a gente não começa pelo PLP. O PLP nem foi aprovado ainda, está em regime de aprovação ainda, aguardando o Senado. O PLP 108 deve ser aprovado essa semana, e depois vai para o Senado. Até o final do ano, os 2 devem estar aprovados. Mas eles estão debaixo de um guarda-chuva, que é essa emenda constitucional número 132. Até então, desde a promulgação da Constituição, dos últimos 36 anos, o sistema tributário foi regido pelo princípio da capacidade contributiva, que é uma espécie de princípio da igualdade. Esse novo modelo, nós que trabalhamos na elaboração da reforma, nós definimos que princípios nós iríamos seguir. E todas as decisões do modelo dessa nova reforma tributária foram tomadas a partir desses princípios, Daniela. A gente normalmente usa princípios para psicografar. Qual que é o princípio que orientou essa regra? Essa reforma foi feita do modo contrário. Nós definimos primeiro os princípios para depois elaborar as regras e o modelo. Então, é fundamental entender que esse modelo foi construído, está aqui os dispositivos, para oferecer simplicidade
para quem recolhe o tributo, que são as empresas e o setor produtivo. É como um passe fácil, assim. Então, não quero dar trabalho para quem paga tributo. Foi orientado para dar transparência para o consumidor que efetivamente paga o tributo. Então, é compromisso do sistema, quando houver uma aquisição de um bem ou serviço, o contribuinte, pessoa física, o contribuinte que está no final da cadeia, ele vai receber uma nota fiscal. Olha, tributo, vou dar um exemplo, tributo municipal, 5% de IBS, tributo estadual, 15% de IBS, e tributo federal, 5% de CBS, dando um exemplo aí de uma alíquota de 25%. Foi incorporado também na Constituição o princípio da justiça tributária. A justiça é algo muito amplo, mas um dos fundamentos que guiaram todas as nossas decisões foi a isonomia, ou seja, a igualdade de todos que pagam esse tributo, para que seja realizado o princípio que está ali no final, que é o princípio da neutralidade. Ou seja, hoje em dia a gente tem a guerra fiscal e que grande parte das decisões das empresas é baseada em estratégias tributárias, de onde colocar o centro de distribuição, de onde situar sua indústria, buscar incentivo fiscal. Acabou isso. Então, o compromisso desse sistema tributário está no artigo 156A, que abre esse importante dispositivo. O compromisso desse novo modelo é que o sistema tributário não deve interferir nas decisões alocativas de investimento no Brasil e nem das decisões empresariais. Então, coloquem o centro de distribuição onde for melhor para o modelo de negócio. Coloque a indústria onde for melhor para o modelo de negócio. Coloque o entreposto de importação, exportação, onde for melhor para o modelo de negócio. O sistema tributário não deve interferir nessas decisões. O sistema tributário é neutro nesse sentido. Surgiu um outro princípio fundamental que decorreu dessa participação do CONCEFAS e da Confederação Nacional de Municípios, que é o surgimento de um novo federalismo cooperativo. O federalismo é uma forma de organização do Estado, fortemente inspirada na Constituição Americana dos Estados Unidos, que foi copiada em 1891 pela Constituição Brasileira, que instituiu a República, instituiu a Federação do Brasil. Só que desde 1891 é uma federação de papel, que em oposição ao Império criou uma descentralização das competências tributárias de estados e municípios, que não funcionou. Instaurou guerra fiscal e o órgão que devia ser de acoplamento, de cooperação, de fortalecimento do Brasil, seria a federação, se tornou um ambiente em que os estados lutam entre si, lutam contra os municípios lutam entre si e a União luta contra estados e municípios. A gente está instaurando um novo federalismo cooperativo, através de um novo desenho de reforma tributária. E foi consagrado também, conforme os princípios do CECIF, a defesa do meio ambiente. A próxima tela, Daniela, por favor. Daniela, estamos indo bem aqui. A gente tem 20 minutos de live, eu acho que eu já fiz a exposição. O que você está achando? Tá ótimo, tá perfeito. Qualquer pergunta você pode fazer a qualquer momento, qualquer intervenção que você queira esclarecimento. De onde viemos, para onde vamos? Pode passar a tela. Aqui, de novo, retomando a sua pergunta, né? O que a gente está fazendo com esse modelo? Nós temos, é importante entender, nós temos múltiplas legislações hoje em dia no Brasil. Aqui está, eu coloquei aqui, simplificadamente, 5.700 legislações de ISS, uma para cada município, 27 legislações de ICMS, uma para cada estado, uma de PIS/COFINS que interfere, que incide sobre a base do ISS e do ICMS, e que é super complexa, e uma de IPI. O sistema é complexo, opaco, exclui o cidadão da deliberação sobre carga tributária. E Daniela,
assim, sem dúvida nenhuma, tem que ter muita competência para fazer isso, e a gente fez isso com muita competência no decorrer desses 50 anos, o desarranjo tributário. É o pior sistema tributário do mundo. E como funciona esse sistema? Ele tem múltiplas alíquotas. Você vai no supermercado, você olha, cada produto tem uma alíquota. Essa caneta tem uma alíquota, esse paper tem uma alíquota, o celular tem outra alíquota, o papel tem outra alíquota, a água tem outra alíquota, a energia elétrica outra alíquota, o transporte outra alíquota, enfim. É tanta alíquota que você sabe qual que é a alíquota. E não tem como debater a legalidade desses regimes. Conforme a bolinha amarela, a regra hoje em dia são as exceções, que são os inúmeros regimes e benefícios fiscais. Nós tributamos a atividade econômica, ou seja, a gente exclui o investimento das indústrias, e PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI são uma barreira de entrada para o investimento no Brasil. Como se diz, o Brasil não é para iniciantes. Então, as pessoas não têm coragem, têm medo de entrar no Brasil, sabe que é difícil abrir uma empresa, é difícil entender o sistema tributário, e você corre um grande risco de tomar um auto de infração de surpresa bilionário, e aí você inviabilizar seu negócio. Então, o Brasil não tem hoje em dia ambiente de negócios. A gente tem uma tributação cumulativa em cascata que acaba com a competitividade brasileira. Temos uma guerra fiscal e um litígio consagrados, o maior litígio tributário do mundo. Não temos ambiente de negócios e isso se retroalimenta. Para onde vamos? É preciso entender isso. A gente está revogando toda essa carcaça legislativa que se constituiu a partir dos últimos 50 anos, com a reforma tributária de 1967, ou seja, já tem quase 60 anos, por uma legislação única, que vai ser justamente a lei que vai reger a CBS e o IBS, que é o PLP 68. A gente está saindo de múltiplas alíquotas para, basicamente, uma alíquota padrão, uma alíquota reduzida de 60%, uma alíquota reduzida de 30% e alíquota zero isenção. Então, basicamente, a gente sai de, eu diria que, percentualmente, milhares de cargas e de alíquotas para, basicamente, 3 alíquotas. Alíquota padrão, reduzida de 60%, reduzida de 30%. Agora, a gente tem um regime geral e, na verdade, estão proibidos os benefícios fiscais que não estão previstos na Constituição. E estados e municípios não podem mais conceder benefícios fiscais. A reforma tributária, diga-se objetivamente, tirou da competência de prefeitos, governadores, de Câmara Municipal e Assembleia Legislativa Estadual a competência para dar incentivos fiscais e de mexer na legislação. Só há uma competência para os estados e nos municípios. Eles compartilham a mesma legislação e eles podem propor, através de lei ordinária municipal e estadual, a modificação da alíquota que vai ser cobrada no destino. Só a alíquota. Ele não pode falar, eu vou mudar a alíquota do combustível. Não, a alíquota geral, o estado ou o município pode fazer essa mudança. Agora, a tributação não é mais sobre a atividade econômica. A tributação é sobre o consumo. A gente saiu de uma tributação sobre a atividade produtiva para ir para uma tributação sobre o consumo. Qual que é a carga tributária incidente sobre as empresas? É difícil entender isso, mas a não cumulatividade é o maior de todos os incentivos fiscais, porque ela desonera completamente a atividade produtiva. Nasce o faturador, nasce a obrigação tributária e, ao mesmo tempo, nasce o crédito tributário. O crédito tributário do contribuinte anula a obrigação tributária do fisco. E anula de forma que o resíduo tributário para a empresa é zero. E a gente fica disputando isenção, redução de alíquota. Esse debate não tem sentido. Enfim, o sistema político e o sistema de lobbies, de interesses do Congresso Nacional, que é legítimo, é democrático, ainda não entendeu o alcance da reforma tributária, e as pessoas, como é natural, pensam a reforma tributária a partir da experiência que elas têm do ICMS, do ISS, do PIS, COFINS, que é ter isenção. Mas quando eu tenho um sistema completamente não cumulativo,
esse é o maior dos benefícios fiscais para a empresa. Ela não paga nada, ela passa a carga tributária com resíduo zero para todo o setor produtivo. Ou seja, se eu tenho um produto ou serviço que custa 100, eu vou exportar por 100, sem impostos. E quando eu for vender para o mercado, ele vai incidir 100 mais o imposto sobre o consumo. Como acontece nos Estados Unidos, aquele sale tax de 10% que aparece. Então, e agora a tributação é por fora, que dá mais transparência. Por fora quer dizer, não é por dentro, como no ICMS. Então, se é 25%, é 100 e vai aparecer mais 25% para o contribuinte pagar. 5% para o município, 15% para o Estado e 5% para a União, por exemplo. Então, resíduo zero. Agora não tem mais guerra fiscal e litígio entre a União. Está todo mundo trabalhando juntos, União, Estados e municípios, a favor do contribuinte, no novo federalismo cooperativo. Sim, temos ambiente de negócios agora. O Brasil vai ser a capa da The Economist até o final do ano. Vai ser anunciado que é o melhor sistema tributário do mundo. A gente vive uma batalha de narrativas, porque, enfim, a maioria dos tributaristas do Brasil, dos especialistas, continua pensando no sistema antigo. É muito difícil. Eu trabalho há 10 anos nesse modelo, já faz 10 anos que eu penso e que eu, enfim, idealizo com um grande grupo de muitos colaboradores, centenas de colaboradores. Só na GV a gente tem uma plataforma com quase 800 pesquisadores pesquisando e debatendo a tributação sobre vários setores. Então, faz tempo que eu estou enxergando esse novo modelo. Então, é muito difícil. Enfim, quem já está acostumado com o atual, dá um passo para chegar nesse novo modelo. Mas a boa notícia é basicamente ler o artigo 156b da Constituição e os primeiros 80 artigos do PLP 68, o resto são regimes específicos de exceção e transição. Então, sim, Daniela, nós teremos um sistema com simplicidade, transparência, inclusão do consumidor final no debate sobre carga tributária, que vai fazer com que paulatinamente reduza a carga tributária. Esse papo de alíquota é papo furado. A alíquota é muito alta, a mais alta do mundo, é papo furado. Nós já pagamos essa alíquota, só que ela é oculta. A gente simplesmente está dando transparência para essa alíquota agora. Vamos para o próximo slide? Esse é um novo desenho constitucional. Então, você que quer atuar no novo sistema tributário e pensar estrategicamente o que vai acontecer, basicamente, ler o artigo 156A da Constituição, ler a Lei Complementar Nacional, que vale para todos os estados, municípios e para a União. A gente instituiu um IVA dual, que a ideia é que o PIS/COFINS vai ser substituído pela CBS e o ICMS e o ISS substituído pelo IBS. Mas CBS e IBS têm a mesma legislação, têm o mesmo regulamento e há um debate, um medo que são duas administrações, vai ter interpretações divergentes. A gente já está acostumado com isso, essa é a regra no Brasil. Mas agora é uma lei só, não vai dar mais. Não dá mais para a Receita interpretar de um jeito e o Comitê Gestor do IBS interpretar do outro. É a mesma lei, é o mesmo regulamento. Então, esse é um processo paulatino de adaptação dessa nova gravidade, mas o fato é esse. Então, para entender o IBS, 156A da Constituição e PLP 68, os primeiros 80 artigos. E depois, os estados e os municípios não podem modificar a regra matriz, a regra base disso. Eles só podem propor alteração da sua alíquota própria. Nesse exemplo que eu dei, a alíquota do IBS é 5%, então o município pode subir para 6%, pode descer para 4%, através de lei. E quando ele aumenta a alíquota, aumentam todos os preços relativos, Daniela. Então, em São Paulo, quando sobe 30 centavos do metrô, o pessoal vai para a rua. Então, quando eu aumento a alíquota, vamos supor, de 5 para 10, eu dobro, sobe 5% o preço da gasolina, dos serviços, de tudo, e aparece na nota fiscal. É um tremendo baque e tem que ser aprovado pela Câmara dos vereadores. Assim como os estados só têm competência para mudar a alíquota do destino. Isso já numa planilha Excel vai ser transparente para o contribuinte. O contribuinte só declara a operação, para onde vai, qual que é o CNPJ, e automaticamente o comitê gestor vai ser uma espécie de lançamento por declaração.
você informa o fato, e o comitê gestor informa a norma, informa o seu direito a crédito, dá informação sobre o seu saldo de créditos, e automaticamente emite o único documento que vai ter agora. A gente tem milhões de obrigações acessórias, vai ter só um documento, que é a nota fiscal eletrônica, que automaticamente já faz a arrecadação automaticamente através do split payment, leva o dinheiro para o comitê gestor, retém o dinheiro até acontecer a operação final do destino, que é quando vai ser distribuído para o estado e para o município destino, ao mesmo tempo acredita o adquirente dessa cadeia ao direito ao crédito. Uma operação entre São Paulo e Minas Gerais, entre duas empresas, o dinheiro não fica nem com São Paulo nem com Minas Gerais. O dinheiro fica na conta contábil do adquirente. Só quando acontecer a operação final de consumo é que haverá a distribuição para o estado e município destino. Próxima tela. Olha, a concepção que foi sendo construída no decorrer desses anos foi o que a gente chama de clube dos privilegiados do IVA. Ou seja, a ideia é quem é inscrito no IVA formalmente não tem resíduo tributário, não paga IBS e não paga CBS. Não paga no sentido em que ele não sofre essa carga tributária. Ele é desonerado automaticamente pela não cumulatividade. Esse exemplo que eu dei não é como todos de mãos dadas, com os estados, municípios e todos os contribuintes que estão inscritos no IBS trabalham juntos contra o sonegador, contra aquele que tenta fraudar o sistema e obter uma vantagem competitiva no consumo de 25%, e de forma a trabalharem juntos para transferir a carga tributária de forma transparente, democrática e cidadã para o consumidor final. Então, a ideia é que estão contribuintes e o fisco juntos agora, e nesse clube eu dei um exemplo de empresa A, B, D e E aqui, que quando ocorre uma operação de A para B, quem em regra o A aparece como o sujeito passivo do IBS, mas na verdade é o adquirente que paga o tributo, e agora ele consegue pagar diretamente através do split payment, e quando ele paga o tributo, automaticamente ele toma o crédito. Então é 0 a 0. Eu pago 25% de alíquota, tomo 25% de crédito, e agora a devolução do crédito é automática. Em regra, para quem está em programas de conformidade, eu devolvo o crédito em dinheiro em 30 dias, o crédito é vinculado ao pagamento, então esse dinheiro existe efetivamente. O comitê gestor existe para garantir a efetiva não cumulatividade, e essa cadeia vai funcionando assim. Quando entra, enfim, não tem tributação, de A para B, crédito e débito se anula, de B para D, crédito e débito se anula, de D para E, crédito e débito se anula, e a carga tributária final de 25% vai de forma transparente na nota fiscal para o consumidor final, que é eleitor também. Agora vai haver um novo princípio da legalidade. Há uma regra do IBS que essa administração tributária é um custo. Então, contribuintes pequenos, como o vendedor de, enfim, as senhoras que trabalham com venda de cosméticos, que tem um faturamento que é metade do MEI, algo em torno de 45 mil reais, eles não são obrigados a se inscrever no IBS. Motoristas de Uber, de táxi, então eles não interessa ao sistema inscrevê-los no IBS, porque o custo de administração é mais caro do que a arrecadação. Então, eles não são obrigados a se inscrever e não têm o ônus de se formalizar em razão desse interesse do próprio fisco de não ter que fiscalizar pequenos contribuintes. Então, existe um limite do MEI, mas se ele quiser se formalizar, ele pode se formalizar. É importante também destacar que o Simples se mantém intacto e está fortalecido, porque agora o Simples, há uma opção das empresas que estão no Simples,
entrar no regime do IBS, no regime geral do IBS, mantendo os benefícios do Simples em relação à União Federal, no que diz respeito à contribuição sobre o lucro, ao imposto de renda e à contribuição previdenciária. E trabalhar com o IBS para que, enfim, ele não tenha nenhuma acumulatividade na cadeia e transfira plenamente seus créditos. Ou ele fica no Simples e não tem direito a crédito, mas transfere os créditos relativos ao imposto sobre o consumo que fazem parte da alíquota do Simples. Então, durante todo o debate da reforma tributária, sempre nós tivemos consciência da importância do Simples, e o fato é que o IBS e a CBS são mais simples, mas muito mais simples que o Simples, e muito mais vantajosos para as empresas. De modo que, na nossa percepção, na minha avaliação, a tendência é que, paulatinamente, as empresas do Simples vão aderindo a esse modelo, ao modelo geral, conservando os benefícios do Simples, até o teto do Simples, em relação aos impostos e à contribuição previdenciária da União. Próxima tela, Daniela. Daniela, a gente começou com cerca de 10 minutos de atraso, eu posso considerar que, tá 10h48, eu falo mais uns 10 minutos e a gente tem mais uns 10 minutos para perguntas. A gente pede desculpas, né, que a gente começou um pouquinho atrasado, e aí quem puder continuar, ficar, e para a gente tentar responder as perguntas, eu acho interessante, sim. Ótimo, eu vou tentar já responder as perguntas que estão aqui. Olha, isso aqui é fundamental para vocês entenderem. O IBS, ele tem um pacto de não aumentar a carga tributária. Hoje em dia, o sistema arrecada cerca de 700 bi do ICMS, 350 bi com PIS/COFINS, ou seja, 1 trilhão e 50 bi, mais cerca de 100 bilhões de ISS, ou seja, arrecada 1 trilhão e 150 bi. Quanto que, depois da transição, quanto que o CBS e o IBS vão arrecadar? Corrigido monetariamente, o mesmo valor. Então, o compromisso de toda a transição é garantir que hoje nós pagamos 1 trilhão e 150 bilhões, só que a gente não vê a alíquota, a gente não consegue enxergar, porque ela não aparece na nota fiscal do consumidor. E quando fizer a transição para CBS e IBS, o sistema vai arrecadar a mesma coisa. Que a gente está no teto da carga tributária, vai arrecadar 1 trilhão e 150 bilhões. Para isso, talvez seja necessário uma alíquota de 26,5%, como diz o governo. Talvez a alíquota seja 25%. Se for 30%, não importa a alíquota. A verdade é 30% sobre essa grande base para arrecadar 1 trilhão e 150 bilhões. Quem paga isso hoje em dia? É o consumidor final. Quem vai pagar agora? Vai ser o consumidor final. Só que agora de forma transparente, inclusiva e informado pelo princípio da legalidade. Para garantir essa transição, em 2026, aprovada a legislação, em 2024, feito o regulamento em 2025, em 2026 entra uma alíquota de 1% da CBS e IBS para verificar quanto que esse novo modelo vai arrecadar, plenamente não cumulativo. E é simples assim, Daniela, eu preciso de 1 trilhão e 150 bilhões. Para garantir a arrecadação do PIS/COFINS, eu preciso de 350 bilhões, que ela vai entrar em vigor em 2027. Mas eu faço um teste antes. Durante um ano inteiro, eu vou arrecadar 1%. E aí é uma regra de 3. Se o sistema novo arrecadar 100 bilhões por ano, eu vou ter uma alíquota de 3,5% de PIS/COFINS. Se arrecadar 50 bilhões por ano, eu vou ter uma alíquota de 7% de PIS/COFINS. Se arrecadar 25 bilhões por ano, eu vou ter uma alíquota de 14% de PIS/COFINS. Veja, não importa a alíquota, eu vou manter a carga tributária adaptando essa nova base. Para isso, a gente tem a consciência de fazer um teste. Daí o PIS/COFINS entra em vigor, o sistema começa a funcionar e, a partir de 2029, começa a entrar a CBS, o IBS, paulatinamente, até que, em 2033, eu vou ter só a CBS, só a IBS, o Brasil numa única legislação. Isso foi fundamental para manter os incentivos fiscais, para garantir segurança jurídica, ambiente de negócios, enfim, todo mundo fica desconfortável com essa situação de ter mais um imposto, além dos que estão aí,
mas essa foi a forma que o direito encontrou, como no plano real, né, para fazer a transição do cruzeiro, dos cruzados para a URV tributária e para o real. Tem que ter uma transição e tem que ter a sociedade tem que ter tempo para ir ajustando preços relativos. Então, isso foi fundamental. Próxima tela. Olha, eu vou, em 5 minutinhos, fazer o resumo geral a partir da Constituição. Tá aqui, ó, tudo que eu falei aqui, ó. Primeiro, parágrafo 1º do 156 da Constituição, é informado pela neutralidade, incide sobre tudo, recebendo materiais, direitos, serviços, é fatiador amplo, e lembro que não importa a amplitude do fatiador, as empresas não vão pagar. Anula débito e crédito, quem paga é o consumidor final. Incide também sobre a importação, não incide sobre a exportação, eu garanto devolução imediata para a exportação, vai ter legislação única em todo o território nacional, inciso 4, pode virar a tela, Daniela, por favor. Cada ente federativo fixará sua alíquota própria por lei específica municipal federal no destino. A alíquota de cada ente federativo será a mesma para todas as operações, ou seja, o município não pode fazer diferenciação. Eu vou aumentar a alíquota sobre transporte, sobre energia elétrica, não pode. É só uma alíquota para tudo. E aumentou essa alíquota, aumenta para todos os produtos. Vai aparecer na nota fiscal o somatório das alíquotas, que é essa ideia dos 26,5% de carga tributária, e é plenamente não cumulativo. E o inciso 9 é que ele não incidirá sobre a sua própria base, não é essa sacanagem do ICMS, que está ali 25% de energia elétrica, mas você gastou 75%, mais 25% de imposto. Então, na prática, é 33%. Ou seja, engana o cidadão. Então, não tem mais isso, é transparente nesse sentido. E por isso sobe a alíquota, porque em vez de aparecer 25%, mais 33% que é a alíquota real. Próxima tela, Daniela. Não vai ser objeto de incentivos fiscais, não incide sobre prestações de serviço de comunicação. É o Senado Federal que vai fiscalizar as alíquotas. Vai ter uma única obrigação, inciso 13, um único documento fiscal. Pode virar, Daniela. Eu vou ter regimes específicos, como acontece tradicionalmente, sobre combustíveis, lubrificantes, serviços financeiros. A gente vai implantar o primeiro sistema não cumulativo para o setor financeiro também. Tem um regime específico para o setor de hotelaria, e regime específico quer dizer que no mundo inteiro tem uma peculiaridade para esses setores, como os setores de imóveis, serviços de transporte coletivo. Então, não é carga tributária reduzida, é um regime específico adaptado a essa situação. Pode virar. E aqui eu tenho o artigo 9º, que institui as únicas exceções permitidas pela Constituição e seguidas pelo PLP 68. Tem perguntas sobre isso aqui na coletânea de perguntas que foram enviadas. Então, como eu disse, tem 3 alíquotas. A alíquota padrão, 25%, uma alíquota reduzida de 60% para serviços de educação, saúde, dispositivos médicos, acessibilidade, medicamentos, produtos de cuidados básicos de saúde menstrual, serviço de transporte público coletivo. Pode virar, Daniela. Alimentos, produtos de higiene pessoal, produtos agropecuários, insumos agropecuários e agrícolas, com redução de 60% também, produções artísticas, bens e serviços relacionados à soberania nacional, pode virar, tudo isso com redução de alíquota de 60%. É vedada, parágrafo 2º, qualquer outra fixação do percentual diferente desse, ou seja, no Brasil tem 3 alíquotas, a alíquota cheia, a alíquota redução de 60% e redução de 30%. A lei complementar com a PLP 68 vai dispor sobre hipóteses de isenção em relação ao transporte público e coletivo, a redução de 100% para dispositivos médicos, dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência, ou seja, a lei complementar pode instituir isso, produtos hortícolas, frutas e ovos, serviço prestado por instituição científica, tecnológica e automóveis de passageiro, vão ser definidos em lei complementar. Então, isso pode... passageiros que dizem respeito a pessoas com deficiência que destinem automóvel à utilização de aluguel, táxi, Uber. Então, isso pode ter
desoneração de 100%. Pode virar. Próxima tela, Daniela, por favor. Acabou? Essa não? Não é aquela? Não, pode virar, tem outra. Tem outra? Ah, tá. Então, pera lá. Eu devo ter... Agora, aí. Pronto. E aqui tem uma pergunta aqui em relação aos profissionais liberais, não é, que atuam em sociedades regulamentadas, que tem uma desoneração de 30% da alíquota básica. Tem uma definição do que é serviço financeiro, que é a operação de bens imóveis, para definir regimes específicos para situações que não são regimes específicos. Pode virar, Daniela. E para coordenar tudo isso, foi instituída, nós criamos, através do direito, uma entidade nacional. Ou seja, quando se paga, vai pagar para o comitê gestor, não vai pagar diretamente para o Estado e para o município. É esse comitê gestor que vai cuidar do destino, vai ter um sistema informatizado para dar amplo crédito para o contribuinte, e ele é um saco vazio, assim. O dinheiro que entra, pago pelo adquirente, fica a crédito do adquirente, se corre a reputação, devolve. Eu tenho um sistema que garante plenamente a não cumulatividade desse modelo. Próxima tela. E aqui pode passar rapidamente. Enfim, a gente está criando um novo paraíso da legalidade tributária, regido pela lei. Tem um comitê gestor que vai acabar com a complexidade. O contribuinte não se relaciona mais com o Estado e município, se relaciona com o comitê gestor. O Brasil tem uma lei agora geral que vai atrair investimento, pode virar. A gente tem tecnologia de ponta para fazer isso, que ninguém tem, como o Brasil tem, em razão da complexidade do sistema. Os agentes fiscais, a gente tem os melhores agentes fiscais do mundo, que trabalham com a melhor tecnologia do mundo, com o pior sistema tributário do mundo. Agora, os melhores agentes fiscais do mundo, com a melhor tecnologia do mundo, vão trabalhar com o melhor sistema tributário do mundo. Então, não com atividade plena, devolução automática rápida, em 30 a 60 dias por crédito, simplicidade para quem recolhe, nona, pode virar a tela, transparência ampla para o contribuinte, enfim, e pode colocar a última tela. Não se trata daquela madolinha internacional que gerou essa capa da The Economist. São as instituições brasileiras funcionando democraticamente, criando uma nova federação, uma nova realidade, um novo paradigma tecnológico da tributação sobre o consumo. Uma frase de Goethe, sim, coragem contém genialidade e magia. Nós conseguimos. A gente tem o melhor sistema tributário do mundo. Daniela, vamos abrir para perguntas? Acho que sobrou aí uns 10 minutinhos. Se não houver perguntas objetivas aqui, eu posso ir respondendo essas que estão aqui no... Eu não estou conseguindo ver perguntas aqui. Não sei se a Pabline consegue ver. No chat eu não consigo ver nenhuma. Eu abri perguntas aqui. Eu não tenho pergunta aqui, mas olha, eu vou respondendo as que estão aqui. Existe possibilidade de revogação desse projeto? Não. Já era. A reforma tributária do Brasil é uma realidade, já está em emenda constitucional, e o Congresso Nacional é protagonista disso. E o Lira, o presidente da Câmara, junto com o Pacheco do Senado, são os grandes protagonistas no último ano de mandato. Então, podem estudar, não tem como reverter isso. Agora é a realidade. É a oportunidade, né? Para quem quer começar na área tributária, esta é a oportunidade. Tudo novo. Quem começa agora, começa até um passo adiante. Quem está antes tem que desconstruir, tirar do coração esse novo modelo, aprender o que vem agora. Então, é uma grande oportunidade para estar entrando nesse novo sistema. Fabi, algum comentário? Posso continuar? Bom,
Como fica a saúde? Já comentei, está na emenda constitucional, tem redução. Falei já da não cumulatividade. Holdings, empresas familiares, não vão ser afetadas com a reforma. Houve uma previsão negociada da reforma de possibilidade de aumento do ITBI, do ITCMD, mas tem que ser por lei estadual e lei municipal. Então, a emenda não possibilita isso, não altera imediatamente. Como fica a carga tributária dos prestadores de serviço? Quem está no meio da cadeia não tem nenhuma alteração. Quem está no final da cadeia tem pouca alteração, mas só para empresas de grande porte, porque 95% das empresas brasileiras estão no Simples Nacional, com faturamento até 3,5 milhões, então não são afetadas. Então, só para pouquíssimas empresas que podem ser afetadas, mas normalmente são grandes e grande porte, estão no meio da cadeia e estão garantidas pela não cumulatividade. Direito sucessório, pouca alteração. A atividade imobiliária ganha não cumulatividade. Enfim, aí uma última pergunta aqui. ST, não tem ST. Os estados estão tentando lutar pela subvenção tributária, mas perderam. Não cabe nesse sistema tributário subvenção tributária. Não tem sentido antecipar a arrecadação para o Estado, porque agora a tributação é no destino, então eu tenho que efetivamente garantir o princípio destino. E aproveitando esses 2 últimos minutinhos, assim, eu quero explicar um pouquinho da não cumulatividade. A gente instituiu o melhor sistema do mundo de não cumulatividade. É difícil acreditar, mas é verdade, é uma realidade. Então, basicamente, funciona assim. Eu tenho aqui no PLP 68 uma nova instituição de regras de pagamento. Então, em primeiro lugar, quando acontece uma operação, genericamente, acontece a operação entre o contribuinte A e o contribuinte B. Essa operação gera a obrigação tributária para o contribuinte A, que é o fornecedor, mas o sistema, normalmente, o adquirente paga para o fornecedor que arrecada. Agora, nesse novo modelo, o sistema permite ao adquirente que ele pague diretamente para o fisco, através do split payment. E quando ele paga imediatamente para o fisco, ele toma crédito na conta corrente dele, contábil, junto ao comitê gestor. Então, anula débito e crédito e com isso eu realizo a não cumulatividade. Se não funcionar o split payment, por algum motivo, problema tecnológico ou alguma questão operacional, a gente vai para a regra geral da apuração mensal, que vai ser feita no final do mês. Daí ele paga através da apuração mensal. Se de alguma forma, no intervalo da apuração mensal, até o momento da liquidação financeira da operação, o fornecedor não pagar, o adquirente quiser exercer o direito a crédito, o sistema cria o direito subjetivo de ele fazer a antecipação do pagamento e tomar o direito a crédito. E o sistema automaticamente informa que aquele sujeito passivo, aquele fornecedor que ia pagar essa apuração, não precisa mais pagar, porque o adquirente já pagou e já tomou o direito a crédito. Então, é um sistema fechado, que não vai ter impacto no fluxo de caixa e que vai garantir plenamente a não cumulatividade. É isso, meninas. Acho que é uma primeira introdução. A gente pode depois ir detalhando os vários regimes, mas acho que o grande recado é que é um grande momento, uma grande oportunidade profissional. Agora, não precisa fazer nenhum curso especial sobre reforma tributária, basta estudar a legislação, que é bem delimitada. É estudar a Constituição, basicamente entender o artigo 156A e 156B, é entender o PLP 68 e o PLP 108 trabalha basicamente de questões de formulação do comitê gestor e de um novo contencioso tributário que tem que ser interpretado em face do PLP 68, ou seja, que não há o direito material novo, ele acaba contencioso.
de dar certeza, da segurança. Quem resolve o contencioso não é o próprio contencioso. Quem gera contencioso é, na verdade, o direito material ruim. A gente está acabando com esse direito material ruim e a gente começou 11/7, Pabilini e Daniela, e agora é 11/6. Eu agradeço a minha oportunidade de participação e passo a palavra para vocês. Com os meus agradecimentos, atenção. A gente que agradece, foi uma experiência incrível. E é isso, assusta porque é algo totalmente novo, né? E tem que ser novo, porque se era muito ruim antes, não tem como ser igual ou parecido para ser melhor, né? Claro que tem o desafio da implementação na prática, não tenha dúvida, mas a gente precisava, né? É o caminho aí para a gente realmente ter mais transparência, acho que principalmente, e neutralidade, né? Não ficar dependendo de estudos para saber onde é melhor se situar, qual é a melhor operação a fazer. Então, acho que estamos no caminho. Não é fácil, mas estamos no caminho para o melhor, né? Obrigada, professor. Obrigada, Daniela. Obrigada, doutora Eurico. Esse webinar foi realmente impactante. A gente recebeu aqui tantas perguntas, tantas mensagens aqui no chat, como o nosso tempo realmente é curto, independente do tempo que a gente tenha iniciado, 1 hora realmente para essa temática é pouco tempo, a gente sabe. Foi um webinar realmente muito esperado pelo nosso público, a gente teve mais de 800 inscritos, mais de 400 pessoas participando aqui com a gente, então realmente foi muito interessante perceber o quanto o mercado quer saber mais sobre essa temática e, enfim, tentar entender para, quando chegar a hora, aplicar da forma mais correta possível, né? Então, pessoal, muito obrigada. Eu deixei aqui no bate-papo o LinkedIn dos palestrantes para vocês entrarem em contato, caso queiram tirar dúvidas. Essa gravação está sendo gravada, ela vai ser disponibilizada na nossa página no YouTube, Thomson Reuters Latam, e também a gente vai divulgar no nosso site em alguns dias, www.thomsonreuters.com.br. Então, gente, obrigada pela participação. Mais uma vez, doutora Eurico, muito obrigada por ter aceitado esse convite e ter ministrado com tanta maestria esse conteúdo. Obrigada, Daniela, por ter nos apoiado também. E é isso, pessoal. Espero vocês no próximo encontro. Até breve. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Tchau, tchau.